Olá, bem-vindo ao canal Meditação Laica Conexão Planetária. E se você não me conhece, eu sou Cláudia Rato, professora, psicóloga, e estou ajudando você a desenvolver a habilidade da meditação, a se alinhar com as energias planetárias e a se orientar pelas energias galácticas segundo a lei do tempo. E tudo isso com o auxílio luxuoso do tarô, que é para a gente entender como é que todas essas energias afetam a nossa psique. E a partir daí, ganhar consciência sobre elas e gerar comportamentos que sejam o melhor para mim, levando em conta sempre todos os envolvidos. É esse equilíbrio que vai construir a nova cidadania planetária. Você está na playlist das preleções da Lei do Tempo e o que nós vamos fazer agora é a leitura da onda encantada da semente. Então, fica aí, prepara seu chazinho, que é para a gente poder se orientar bem consciente dessas energias galácticas que estão perpassando por nós neste momento. Até já! Nós estamos vivendo um giro da semente elétrica. O giro é o nome dado ao intervalo de tempo de 1 ano, segundo a lei do tempo. Esse intervalo de 1 ano, ele começa sempre, invariavelmente, no dia 26 de julho e vai até o dia 24 de julho do ano seguinte. E o dia 25 de julho é um dia fora do tempo. Esse tipo de contagem faz com que, do dia 26 de julho ao dia 24 de julho, se passem exatas 52 semanas. 52 semanas são o suficiente para que a Lua gire em torno da Terra, nas suas 4 fases, 13 vezes. Após 13 luas, que é o nome dado ao que nós conhecemos no calendário gregoriano como mês, então, após 13 meses ou luas, segundo a lei do tempo, nós teremos dado um giro inteiro em torno do Sol. Nós estamos nesse exato momento na 7ª lua, ou no 7º mês desse giro em torno do Sol, que está sendo regido pelo selo da semente elétrica. Então, vamos entender o que é o selo e o tom, para que a gente possa fazer a leitura dessa onda um pouco mais com a prancha, né? Uma prancha mais arrumada. Vamos lá, olha só. Essa figura que vocês estão vendo aqui é a figura que organiza os 13 tons, tá certo? Então, toda onda encantada, ela dura 13 dias. Cada dia tem um tom. Um tom é uma frequência de som, né? Um tom. Então, a gente vê aqui, o primeiro tom é o tom magnético, é o tom que atrai. O segundo tom, lunar, desafia. O terceiro tom é o tom que vibra, que traz a frequência do serviço. Nós estamos, segundo o que você está vendo aqui em cima de mim, justamente num ano que está no terceiro tom. Então, a gente está nessa 7ª lua, 7º mês de um ano de serviço. Mas que tipo? Qual é a vibração desse serviço? Aí a gente vai olhar para o selo da semente, né? É semear. Como vibra o selo da semente? O selo da semente vibra no foco, na percepção e no florescimento. Então, nós estamos vivendo durante todo esse ano a percepção, desenvolvendo a percepção no propósito que vai trazer o nosso serviço, vai fazer florescer o nosso serviço. Por isso eu venho a todos esses
meses, essas luas falando, tenhamos muita paciência conosco, né? Se existe um giro em torno do Sol, em que a gente pode trabalhar no ensaio e erro do que é que nós, de como nós vamos servir a humanidade, e servir a humanidade deve ser algo que venha fazer florescer o meu talento, a minha singularidade. E a minha singularidade, ok, ela existe, mas ela vai cumprir esse serviço, se esse serviço fizer sentido ao meu ambiente, à minha volta. Por isso é uma dinâmica. Por isso, às vezes, a gente fica extremamente ansioso ou ansiosa para descobrir qual é o meu propósito, o que eu estou fazendo aqui. E, na verdade, não existe um ponto estanque aonde você tem que chegar para se descobrir. Existe uma dinâmica, né? Por isso, essa leitura dessas energias todas, elas são importantes porque elas vão alinhando a gente nessa dinâmica. A cada dia, a gente inaugura a vida novamente. E a gente vai trazendo a experiência do dia anterior, a vivência e se abrindo para a vivência do dia de hoje. E assim a gente vai construindo e co-criando a nossa vida, junto com toda a galáxia. Então, este é o ano da construção, do florescimento, do foco do nosso serviço. Estamos na lua 7, né? A 7ª lua é a lua que tem tudo a ver com o tom 7, que nós vamos navegar por ele nessa leitura. E aí, quando a gente chegar nesse tom, eu vou lembrar você que a gente também está nesse período de 28 dias em que esse tom está vibrando. Tá bom? Então agora, conforme eu vou fazendo a leitura dos tons e dos selos, aí vocês vão ver o que significa cada tom e cada selo. E a gente já vai fazendo o nosso alinhamento. Então vamos lá. Eu vou ficar aqui mais um pouquinho, mas daqui a pouco eu saio. Eu estou aqui só para mostrar para você que o que está escrito aqui desse lado se refere aos tons e aos selos dessa coluna aqui, tá? Que vai desde o selo ali da semente, lá em cima, passando pelo selo da serpente, do enlaçador de mundos, da mão e da estrela, tá bem? Vamos lá, o primeiro tom, que é esse tom onde se encontra a semente, esse selo amarelinho, lá no alto da onda encantada, ele vibra, ele traz a frequência do propósito. É como se ele estivesse tocando, né? Como eu falei, o tom fala de frequência de som, é como se ele estivesse tocando a melodia do propósito. E esse propósito, ele vai direcionar toda a onda encantada. Eu não consigo falar sem aparecer, gente, eu preciso me ver falando, senão me ajuda a me concentrar, tá? Então eu peço aqui licença a vocês, deixa eu me colocar aqui novamente. Isso. Então, esse tom da semente, na verdade, ele dirige toda a onda encantada, ele vibra em toda a onda encantada. Então, o grande propósito desses 13 dias que nós estamos atravessando é o propósito da percepção do foco. Quando eu junto foco com percepção e com florescimento, e a semente fala de algo que venha a florescer dentro de mim, eu não consigo pensar em outra coisa a não ser autopercepção. E quando eu penso em semente, eu penso naquele brotinho que está dentro da terra. Se está dentro da terra, está dentro de mim. Então é uma onda encantada de muita meditação, de muita interiorização, de muita autopercepção. Por isso que aqui no canal eu criei uma playlist nova de meditação. E hoje, por sincronicidade, eu acabei de criar uma meditação bem curtinha que vai servir exclusivamente para a gente, num momento de muita agitação mental, que a gente não consegue parar de pensar em 1000 coisas ao mesmo tempo, a gente conseguir se interiorizar. Basta se interiorizar, né, para que a gente já sinta o resultado num certo assentamento energético, que é o que uma semente precisa,
né? Um assentamento. Não dá para você ficar ali mexendo na terra para ver se a semente já começou a brotar. Então, são 13 dias de muita autopercepção, e a sua autopercepção, às vezes, pode servir para perceber a sua agitação. Tudo bem. Isso não significa que você tem que ficar, sabe, múmia paralítica, então não. Não. Significa que você tem que focar na sua autopercepção. Está agitado, percebeu que está agitado? Ok, poxa, já percebeu. É isso que a gente tem que fazer. A gente tem que se perceber. Senão a gente fica muito tempo apontando o dedo lá para fora sem ter a menor ideia de como que tá, né? Como que tudo está acontecendo dentro da gente. Então, este é o propósito dessa onda encantada. No segundo selo aparece nada mais, nada menos do que a serpente. O segundo tom, ele traz o desafio, como você pode ver aqui em cima, desafio, e a serpente vibra, força vital, sobreviver e instinto. Então, qual é o desafio? Se eu vou voltar a percepção para dentro de mim, o grande desafio que eu vou viver é perceber a minha força vital. Né? Como é que anda? Como é que anda meu corpo, meu organismo? Como é que anda os meus meios de sobrevivência? Né? E o meu instinto. E eu não posso deixar de mencionar que a serpente, ela tem tudo a ver com a nossa força sexual. E aí é importante a gente, ao focalizar, ao perceber como que essa força sexual está agindo dentro da gente, para começar, você percebe que se eu falo força sexual, você logo pensa nas questões de gênero, ou mesmo como anda a sua vida sexual com parceiro ou sem parceiro, e a gente vai direto para essa questão da sexualidade na sua vibração mais material, que é maravilhosa e que não deve ser desprezada. Mas a vibração da nossa sexualidade, ela também afeta e muito a nossa mente. Então, eu acho que a gente pode agora começar, inclusive, a perceber o quanto da nossa visão da sexualidade afeta os nossos conceitos sobre nós mesmos. Como é que você se julga? Porque nós nos julgamos, e na hora que a gente vai focalizar a autopercepção em nós mesmos, a gente tem que perceber, tem que conhecer os nossos autojulgamentos, sim. Como é que você se julga segundo a sua sexualidade? Isso é muito importante, porque nós fomos aculturados a entender a nossa sexualidade como tabu, né? Como algo proibido, algo que todo mundo faz, mas ninguém fala, algo que não deve, até bem pouco tempo, não podia ser falado com filhos, né? Então, o quanto dessa história toda afeta você? E cuidado para não cair naquela armadilha de que não tem problema nenhum com a minha sexualidade, eu sou super liberal, super isso, super aquilo. Não é uma questão polarizada. Você não está livre da sua sexualidade, da sua energia sexual, se você é super liberada. E também não está presa à sua energia sexual se você é super reprimida. O que é importante a gente perceber agora é essa polaridade. Se eu sou super liberada, aonde está o meu lado reprimido ou oprimido? Porque tem que ter. Estamos aqui na vida dual. Se eu sou super reprimida, oprimida na minha sexualidade, aonde é que está a minha parte liberada? E tomar consciência. Não cai na armadilha de se julgar o julgado, né? Julgar o julgamento. Não. O julgamento, segundo o arcano maior do tarô, cujo nome é o julgamento, não tem nada de julgamento. Ele é discernimento. E para eu discernir, eu preciso conhecer. Então, basta conhecer. Como é que está isso nas suas polaridades? O próximo selo é o selo do enlaçador de mundos. E o enlaçador de mundos está no tom 3 do serviço, né? E o serviço é aquilo que eu falei no início. Como que eu posso servir? Qual é? Deixa eu colocar aqui para você ver como que eu escrevi aqui e você também fazer a sua brincadeirinha, porque a leitura de uma onda encantada é, na verdade, como uma brincadeira de
reunir conceitos e interpretar como que esses conceitos conversam, né? Então, o terceiro tom do serviço, que é esse tom 3, ele traz o selo do enlaçador de mundos, que fala de transformação, igualar e oportunidade. Transformação de morte, tá? Aquilo que transforma é aquilo que o arcano da morte nos ensina. Muda de forma irrevogável e irreversível. Então, o enlaçador de mundos, ele tem essa vibração de transformar para igualar. E toda transformação abre uma nova oportunidade. Tudo aquilo que muda de forma irrevogável abre uma nova página, um novo capítulo, um novo dia, a aurora de um novo dia, tudo. Então, quando a gente tem esse virar de página do enlaçador de mundos, a gente automaticamente tem uma página nova a ser lida. Então, nesse foco da percepção, digamos assim, o que é que em você morreu, ou pode morrer, ou está morrendo, ou já não existe mais? Por mais que você ainda mantenha esse ghost, esse fantasma, né, na sua mente. Porque se você deixar ir, se você se desapegar, se você entregar, você vai igualar a sua energia para o serviço a ser prestado. Porque lembra que eu falei? O serviço, ele é algo que é prestado a um mundo lá fora. Então, ele não se completa em si próprio, né? Não é algo que vai... o seu serviço não é algo que vai partir única e exclusivamente do seu super talento. Ele vai partir do seu talento, mas esse seu talento que é exercido nesse momento faça sentido para todo mundo à sua volta. Então, quando há uma transformação interna, é para igualar a sua energia individual com a energia do todo. Por isso é muito importante a gente prestar atenção de aonde é que a gente está colocando os nossos olhinhos no mundo aí fora. Porque se você presta muita atenção em notícias que te irritam, em notícias que te entristecem, em notícias que te deprimem, a sua energia vai procurar se igualar a essa vibe. Então vai acabar atraindo de dentro de você algo que possa servir a esse contexto à sua volta. Percebe? Então, e é aí que a gente entende o que é a oportunidade. A oportunidade é aquela que vai buscar dentro de você o que é que você tem para servir no contexto à sua volta. Próximo selo no tom autoexistente. Isso. O tom autoexistente é o tom que define a forma da ação. Então, como? Como que eu posso melhor focalizar na minha percepção e entender o meu florescimento e permitir o meu florescimento? E aí vem o selo da mão. E o selo da mão fala de realização, conhecer e cura. Ou seja, quanto mais eu conheço, quanto mais eu me conheço, mais eu posso me realizar. E a minha autorrealização é a cura. Então, eu nesse momento, o meu como que eu posso focalizar em mim, é trabalhando na realização da minha própria cura através do meu autoconhecimento. Porque eu estou num tom autoexistente. Ele está ainda dentro dos primeiros 5 selos. Ainda está muito relativo a mim. Então, o meu autoconhecimento realiza a minha cura nesse momento. Por isso, o foco lá em cima, dentro de mim. Próximo selo, como é que eu me potencializo nessa onda encantada? O que eu vou potencializar? Vou potencializar o foco na minha percepção pessoal, para permitir o florescer da minha semente. E aí eu me potencializo com o selo da estrela, que fala em elegância, embelezar e arte. Eu me potencializo exercendo a minha arte. Aí eu entro em contato com a minha essência. Por quê? Porque eu já estou no foco em mim mesma. Já estou prestando atenção numa série de conceitos e uma série de expressões ou não expressões da minha força vital que tem a ver com a minha sexualidade. Já estou em relação ao serviço, permitindo as transformações, permitindo olhar para fora e ver o que é que daqui de dentro de mim não me interessa mais ou não serve mais nem a mim, nem ao mundo lá fora.
Já estou me potencializando com essa reflexão, com esse autoconhecimento, percebendo que no o caminho da minha autorrealização é o caminho da minha cura. E aí eu vou me potencializar percebendo qual é a minha arte. Agindo de forma elegante, expressando a minha arte. Por isso que, às vezes, a prática da meditação não se restringe à meditação do fechar os olhos e do se interiorizar, né? A meditação do pintar, a meditação do pegar papel e lápis e sair pintando qualquer coisa, arte. A gente precisa, num momento de criação e da arte, de uma licença poética, do escrever. Escrever uma carta para você mesmo, escrever uma carta para quem quer que você queira escrever. No cantar, em qualquer expressão de arte, porque a arte, ela permite a expressão livre do ser. E isto, nesse momento, é o que vai te potencializar ao contato com a sua percepção e permitir o seu florescimento. O próximo tom, e aí eu vou sair da frente de novo para que a gente possa ver, é o tom que é o tom da lua, que aparece esse selo vermelhinho aqui, ó. Esse selo vermelhinho aqui é o selo da lua, tá? A lua, ela tem como vibração a água universal, o fluxo e a purificação. Então, gente, água universal, fluxo e purificação fala por si só. E essa purificação, esse deixar fluir, os banhos, os rituais, né, de limpeza, de purificação. E sempre que eu falo de purificação, eu não posso deixar de associar ao trabalho do perdão ao outro, do perdão a si mesmo, né? Isso vai organizar a minha energia, vai equilibrar e vai igualar a minha energia. Então, olha, se eu tinha lá no selo do Enlaçador de Mundos a possibilidade de igualar, eu tenho nova possibilidade de igualar e de organizar a minha energia nessa purificação, nessa limpeza, no deixar fluir. Quando eu falo em água, eu falo em emoção. Então, olha, perdão para poder deixar fluir, para deixar sair todas as emoções que porventura ainda estejam condensadas, causando desequilíbrio psíquico na minha mente e, por sua vez, liberando comportamentos que talvez não estejam de acordo com um equilíbrio ideal para a minha energia psíquica. O próximo selo é o selo do cachorro, esse selo aqui. E ele é o sétimo selo. O sétimo selo, conforme eu disse que eu ia lembrar, tem a ver com essa lua que a gente está vivendo agora. A sétima lua, o sétimo ciclo de 28 dias no ciclo das 13 luas em que a Terra gira em torno do Sol. Então a gente está super potencializado nesse tom. Então, esse tom, essa frequência desses 28 dias é uma frequência que nos inspira, que ajuda a gente a canalizar energias e mensagens do nosso eu superior para a nossa personalidade, né? Então, e isso faz com que a gente se harmonize, porque o contato com o nosso eu superior é sempre um contato de equilíbrio e de harmonia. E o eu superior, na minha leitura, ele é o que Jesus chamava de Pai. Ele sempre dizia, não faço a minha vontade, eu faço a vontade do Pai. Né? Então, é essa mensagem, é essa voz da consciência mestra ascensionada. Então, a gente está nesse período de 28 dias que favorece essa canalização e essa inspiração. E a vibração que está nesta onda encantada que a gente está vivendo agora é a vibração do cachorro, que fala de coração, de amor e de lealdade. Então, o que vai ajudar a gente agora a se autocanalizar, a se auto-inspirar, é o amor e a lealdade. E a lealdade, numa onda encantada da semente, para mim, na minha interpretação, é a lealdade consigo mesmo. Então,
buscar ser leal, né? Sabe aquela reflexão que você fez no desafio dessa onda sobre a sua sexualidade? Seja leal consigo mesma, sabe? Use o perdão para deixar sair muitas acusações e julgamentos e prováveis repressões que você se tenha feito com relação à sua sexualidade, sabe? Deixa fluir, se limpa, deixa sair, né? E aceite, seja lá o que for, que você entre em contato nesse desafio que é olhar para a sua sexualidade, entendendo ela como a sua força vital. É ela que te faz, ela que te mantém viva, ela que te mantém vivo nesse momento. Então não é pouca coisa, não, sabe? Então olhar para ela com carinho e canalizar o que vem daí de dentro com muito amor, certo? Com muita lealdade com você mesmo. E eu ainda, sobre lealdade consigo mesmo, num mundo em que por tanto tempo a sexualidade foi achincalhada, né? Foi tratada como vergonhoso, né? O que vier de você, receba com amor, porque isso é ser leal com você mesmo, sabe? Então, receba com amor, por pior que seja. Vamos ver aqui. Eu descubro que eu tenho uma dificuldade muito grande, né, com a minha sexualidade, com a minha libido. Eu trago muita vergonha dentro de mim, né? Eu trago muita preguiça com relação a isso. Ok, receba com amor, mas não fique inventando desculpas. Não fique inventando desculpas. Receba com amor. Não precisa fazer nada com isso. Não precisa fazer nada com isso, isso é meditar. Meditar é medir. Não é classificar, rotular e colocar numa prateleira. É só isso. Receba com amor. É verdade. Eu tenho muita dificuldade com a minha libido, tenho muita vergonha, tenho muita preguiça. Tá feito. Tá feito. Isso é ser leal com você mesmo, tá? O próximo selo é o selo do macaco e ele tá no tom galáctico. Esqueci de dar os nomes, né? O selo do macaco é o tom galáctico, é o tom 8. E o tom galáctico, ele traz a força da harmonização, que modela a integridade. Isso é muito interessante, porque olha só, a gente saiu da canalização e da inspiração, que vibrou no selo da lealdade, e entra no selo da integridade, ou seja, eu preciso me integrar. Quando eu olho para dentro de mim e aceito e sou leal comigo mesmo, eu integro esses elementos, sabe? E é tudo isso que a gente precisa fazer, integrar os elementos, porque na hora que a gente permite que esses conceitos, que essas emoções venham para a nossa consciência, a inteligência divina organiza. A gente não precisa fazer nada, sabe? Então, integrar é isso. E qual é o selo que está vibrando nesse movimento de harmonização, modelação e integração? Senão o selo do macaco, que traz o conceito, que traz a ideia do brincar, da magia e da ilusão. Então, a ilusão, eu já coloquei aqui em outras ondas, e é assim que a gente vai aprendendo, né? Fazendo a lei do tempo devagarzinho, lendo as ondas. A ilusão é essa ilusão da vida, sabe? A gente acha que o que a gente imagina, o que a gente sonha é ilusão. O que a gente sonha na nossa imaginação é muito menos ilusão do que a realidade que a gente está olhando na nossa frente, creia-me, sabe? Porque a realidade que a gente olha, que a gente enxerga, que a gente vê, tudo bem, ela é composta de fatos. Mas esses fatos, eles passam por um crivo da minha interpretação. E a minha interpretação tem 10% do que eu tenho consciência. E 90% das cores da minha interpretação do mundo eu não conheço. Então, enquanto eu não me conhecer muito bem, o mundo ali fora é uma grande ilusão. Por isso o macaco fala assim, olha, não se leve tão a sério, pega leve, brinca, sabe? Porque se você for espontâneo com você, se você brincar com você e pegar mais leve, você vai ficar mais à vontade para conhecer a expressão do seu verdadeiro ser, para se sentir mais livre, né, para se expressar
melhor, de uma forma mais leve, nesta onda encantada da semente, em que toda a percepção deve estar voltada para dentro da gente, para a gente se permitir florescer. O próximo tom é o tom solar. E o tom solar, ele fala de pulsa, realiza a intenção. Então, opa, esse som tem uma conexão muito forte com o selo da semente, que é um selo amarelinho também, né? Então, o selo amarelinho foca na autopercepção para o florescimento e pulsa o selo do humano, que é o quê? O livre-arbítrio, o influenciar e a sabedoria. E aí entra nesse jogo que o macaco conhece bem da ilusão, né? Quando eu influencio, quando eu faço escolhas, eu influencio lá fora. E quando eu influencio lá fora, eu sou influenciada. Porque toda a ação provoca uma reação da mesma força em sentido contrário. Porque também já foi escrito, Jesus já disse, não julgueis porque sereis julgados. Essa fórmula do não julgueis para não serem julgados, gente, ela é tão simples, tão óbvia, que passa despercebido pela gente. Se eu sou uma pessoa que eu reparo muito em como as pessoas se vestem, por exemplo, né? Ai, fulana é cafona, fulana é brega, ai, fulana é linda, ai, fulana se veste bem. Isso é exatamente a mesma régua que eu uso para me medir. Ai, eu vou considerar algumas roupas cafonas que eu não vou poder usar nunca. Eu vou exigir de mim sempre estar muito bem vestida, muito bem apresentável. Por quê? Porque é assim que eu olho lá para fora. Então, esse influenciar do livre-arbítrio do ser humano é essa escolha, sabe? Como é que eu vou escolher olhar para fora de mim? Né? Quais são as decisões que eu vou tomar em relação a tudo que eu vejo aí fora e acho bonito ou feio? Ou eu vou usar o meu livre-arbítrio com sabedoria? Que no caso dessa onda encantada está ligado ao foco na minha autopercepção, trazendo a lealdade, trazendo a integridade, né? Trazendo os conteúdos todos que eu tenho lá da minha força vital, do desafio dessa onda, que são os conceitos que eu tenho a meu respeito segundo a minha própria sexualidade. Isso tudo é o meu cesto de sabedoria, aonde aqui, olhando para esse cesto, sendo leal comigo, recebendo com amor tudo aquilo que eu encontrar de dentro de mim, é que vai fazer com que eu tome decisões sábias. Sábias não para agradar a galera, sábias porque elas vão estar refletindo toda uma aceitação pessoal, todo um fluxo de águas universais, toda a lealdade que eu posso ter comigo mesma, para poder, então, decidir influenciar o mundo à minha volta. E se eu estiver influenciando o mundo à minha volta com transparência do que eu trago aqui dentro, eu vou entrar na lei da abundância. Eu vou receber abundantemente a mesma vibração, que vai me integrar, vai ajudar a toda essa minha integração. Que é o que eu acho que a gente faz aqui, né? A gente se integra, né? nesse grupo, equilibra nessa leitura, nessa decisão de escolha de se orientar dessa forma nesse momento. E nós então chegamos ao 10º tom, que é o tom que está aqui, ó, o caminhante do céu, tá? E o 10º, você vê aqui em cima, são 2 tracinhos, 5 mais 5, 10. E esse 10º tom é aquele que eu sempre comparo com a Malkuth, Sephira Malkuth da árvore da vida. É onde se aperfeiçoa, produz e se manifesta. É onde há a manifestação. Então, a maneira que esse foco, que essa autopercepção desse selo da semente, do propósito dessa onda, vai se manifestar, vai produzir manifestação nesse momento, é através do caminhante do céu. E o caminhante do céu fala de explorar espaços e vigilância. E como a gente está no tom 10, o 10 já não é restritamente o nosso campo interno, na minha percepção. Tá? É o meu ponto de vista, você pode ter outro ponto de vista. Existem tantas verdades quanto os seres humanos sobre a face da Terra.
Então, do meu ponto de vista, porque eu trago na minha bagagem todo o conhecimento da árvore da vida cabalística, quando a gente chega no tom 10, na vibração do 10, a gente tem o 1 num outro nível, né? É o 10, já está no segundo nível de manifestação. Então, já ancorou, já manifestou, já passou para o lado do que está colocado ali, produz, aperfeiçoou, saiu de uma dimensão e entrou na outra. Então, se nesse selo a gente encontra o Caminhante do Céu, que fala de explorar espaços e de vigilância, eu acho que aí a gente já tem a possibilidade de explorar os espaços internos e externos, né? De ter uma certa vigilância, vigilância com o que há afora, com o que se passa fora da gente, né? Para que eu tenha a percepção de como eu vibro em relação ao que se passa fora de mim. Porque estamos numa onda encantada no foco da percepção na semente que sou eu. Então, apesar de eu olhar para fora, estar vigilante, explorando espaços externos, eu também estou olhando e vigilante em relação aos meus espaços internos. Então, como é que o mundo externo está fazendo eu vibrar nesse momento? E ponto. Meditar, tomar consciência. E ponto. A partir daí, a gente começa a entrar nos 3 últimos tons, que eu já considero os tons transcendentes, que já é a sabedoria que a gente começa a agregar de nos tornarmos, a partir do momento que a gente topa o convite, de se tornar um ser galáctico, né? De já começar a pensar a partir de uma consciência galáctica. Então, os próximos tons, eles são tons que começam a levar a gente para uma transcendência, para sair desse universo que é composto de eu e o grande outro, né? Eu no todo e o todo em mim. Todo esse papo de eu no todo e o todo em mim é o papo que rola do tom 1 até o 10. Quando a gente entra no 12º tom, a gente já vai entrando numa transcendência. Transcendendo o quê? Transcendendo a visão do eu. A visão única e exclusivamente do eu e o outro. E entrando numa dimensão mais vibracional, sabe? Mais vibracional. O caminho que a gente está fazendo agora é um caminho, na minha visão, o caminho de uma consciência coletiva. É da gente começar a perceber o quanto a gente é muito menos do que pensa que é, né? Não se desvalorizando, mas percebendo, por exemplo, o quanto da realidade exterior, dessa realidade ilusória que o macaco mostra para a gente, nos atravessa, né? Porque nós temos pouca prática em fechar os olhos e olhar para o nosso mundo interno, a gente fica sendo informado o tempo todo a partir do que os nossos olhos físicos veem desse mundo aí fora. Então a gente está muito atravessado por esses conceitos aí de fora. E esse mundo aí de fora que está ruindo, porque ele não deu certo, né, gente? Vamos combinar. A gente está destruindo o planeta, a gente está tendo um comportamento muito violento com os diferentes e com as diferenças, muito por conta do tabu em relação à sexualidade, às questões de gênero, que é o desafio dessa onda encantada. Então, se a gente se ficar influenciado só pelo que a gente vê dos olhos para fora, a gente não transcende, não evolui. E aí, tendo consciência de que tudo isso que a gente vê dos olhos para fora nos compõe, afetam as nossas decisões e as nossas escolhas, aí a gente começa a ter um pouco mais de chance de ser mais leal conosco mesmo e prestarmos atenção na importância da cultura que a gente vive, da cultura, do pensamento coletivo, o quanto é importante a gente cuidar do pensamento coletivo, o quanto é importante a gente se dedicar à construção de uma nova cultura, algo que vai para além de mim, vai além do eu. E aí entram todas aquelas ações que a gente pode fazer em grupo, em conjunto, que é a tônica da era de Aquário. E agora a gente vai entrar, né? Nós já entramos, Sol já está em Aquário. Então a gente está vivendo
o início, na lua nova que vem, o início da lunação de Aquário, onde os portais das ações coletivas, do pensamento coletivo, irão se abrir francamente à nossa frente. Então, o que a gente tem nesse eu transcendente? A gente tem o selo do mago. O mago no tom espectral. O tom espectral já traz isso, olha, liberta, libera e dissolve. Foi. A gente já está chegando ao fim de uma onda encantada. Então não é para ficar batendo cabeça. Ai, não, peraí. Foco, percepção, sexualidade. Não é para ficar batendo cabeça. É para já começar a dissolver. É para já começar a entregar. É já para começar a liberar. Fez o dever, acabou. É muito leve, gente. Quando a gente flui, sabe, fica leve. Não tem que ficar carregando. A gente veio de uma cultura que a gente tem que produzir tudo. Porque nos convenceram que a gente precisava trabalhar muito para conseguir dinheiro, para poder viver. E aí a vida se transformou em sinônimo de trabalho e dinheiro. Putz, fica duro, fica pesado. A gente tem um monte de arte para fazer aí. E aí quando a gente entra nesse ritmo da onda encantada, cada lancezinho que a gente vê, medita, pensa, reflete, faz, brinca um pouquinho, faz uma arte, acabou, passou, bora. Igual criança, sabe? Eu vou trazer um exemplo aqui rapidinho do Bob Esponja, que me lembrou agora, que é muito gostosinho. Eu detestava Bob Esponja, eu achava o Bob Esponja a coisa mais boba que existe em termos de desenho animado. E meu filho amava Bob Esponja. E aí um dia entrou Bob Esponja no cinema, ele pediu para eu levá-lo ao cinema, né? Você vê o que é eu também me permitindo romper um tabu. Levei meu filho ao cinema e fui obrigada a assistir 2 horas de Bob Esponja. Gente, eu me apaixonei pelo Bob Esponja. O Bob Esponja é uma delícia. E uma cena que ficou icônica na minha mente, que me fez apaixonar por ele, foi quando ele vira para o Lula Molusco e fala assim: ai, Lula Molusco, então, vamos brincar, vamos brincar? Aí o Lula Molusco fala assim para ele: ah, peraí, Bob, agora não, daqui a pouco. Aí o Bob faz aquela cara assim, vira para o Lula Molusco: e agora? Aí o Lula Molusco fala não. Aí ele: e agora? E agora? E agora? Fica perguntando. Tipo assim, cada instante é um novo instante para você tomar uma nova decisão, sabe? Então é isso, sabe? Libera, chega no tom espectral, libera. E libera o quê? Né? Qual é a vibração dessa liberação? É o mago. E o mago fala de receptividade, de atemporalidade, de encantamento. Então tem que liberar o encantamento? O que é isso? Liberar o encantamento e a receptividade eu entendo, na minha percepção, é você se liberar da contagem do tempo, sabe? Dessa coisa Quando ele fala de atemporalidade, ele fala do momento presente em cada momento. Bob Esponja, e agora? E agora? E agora? Então, a cada momento, tudo que tinha que acontecer já aconteceu. E tudo que vai acontecer ainda não aconteceu. Então, cada momento é um momento único, é um momento completo, é um momento perfeito. E esse é o encantamento. Se você está liberado, né? Você está liberando, está se liberando, se libertando, se dissolvendo no momento do agora, você está recebendo. Então isso é transcender. Fez isso tudo? Para e recebe. O próximo tom é o tom da dedicação, é o universaliza, né? É o 12º tom e ele é o tom cristal. Ele é conhecido como tom cristal, ele universaliza a cooperação. E esse tom traz o selo da águia. O selo da águia. E a águia fala de visão, criar e mente. Então, o selo da águia sempre, para mim, é muito fácil de interpretar, né? Porque ele fala do que a gente mais usa, que é a nossa mente, a visão que a gente está desenvolvendo agora aqui no canal, que é a visão do terceiro olho, a visão que a meditação abre e desenvolve,
Quando você fecha os olhos para o mundo aí fora, você está abrindo a sua terceira visão. Então, é a visão no tom da cooperação, né? Então, é a visão, a sua visão nesse momento, ela vai ser melhor dirigida, ela vai estar mais alinhada com o tempo galáctico se você tiver uma visão universal de tudo que está acontecendo. E que, por sincronicidade, tem tudo a ver com o que foi dito na preleção da astrologia que foi feita. A gente está vivendo um momento agora em que toda a humanidade está discutindo e está se posicionando sobre um único assunto. Então, essa é a visão da mente nesse momento. Vamos ser criativos, né? Vamos olhar com criatividade para a nossa vida dentro do contexto universal. Como é que eu estou posicionada nesse contexto universal? Como é que eu estou posicionada diante dessa pandemia? Como é que eu estou posicionando? Qual é a minha visão diante do que está acontecendo no mundo? É uma visão de fim de mundo? É uma visão de começo de mundo? É uma visão que procura encontrar saídas que sejam boas para toda a humanidade? Ou é uma visão... Essa é a visão a ser trabalhada agora. Então, usar a visão da mente agora não só para olhar para o próprio umbigo, mas qual seria hoje o melhor para toda a humanidade? Né? E, por fim, aquele tom que transcende, né? Que chega, então, na transcendência, na entrega de todo esse fluxo, de todo esse baile, de toda essa dança nessa onda encantada, que é o tom da perseverança que transcende na presença. Eu acho esse tom lindo. Esse tom é o tom cósmico. O tom cósmico revela que estar presente no exato momento do aqui e do agora é o que persevera, é o que mantém, é o que sustenta e, ao mesmo tempo, é o que transcende. É lindo, é lindo. Sente isso comigo. Estar presente no momento do aqui e agora é o que persevera. E o que persevera é o que transcende. Respira. E ele traz o guerreiro, que é um outro selinho amarelo. Os selinhos amarelos, eles conversam na dimensão do tempo, né? E o selinho do guerreiro fala o quê? O que vai transcender? É a intrepidez, é a coragem de questionar com inteligência. E eu entendo inteligência como tudo aquilo que se move o tempo todo. O que é inteligente se move. Tanto que a gente costuma considerar teimosia burrice, né? O sujeito que teima, que fica sempre no mesmo, é burrice. Então, eu considero inteligência tudo aquilo que se move. Então, se move e agora eu lembro de novo do desafio dessa onda, que é o instinto, a força vital e a sobrevivência. Vamos nos mover em relação a tudo aquilo que foi vivido em relação à nossa sexualidade, ao nosso instinto, à nossa força vital. Quem sabe aí a gente tem um encontro não só da nossa transcendência pessoal, mas da transcendência, da evolução de toda a humanidade. Gente, obrigada. Até a próxima lua. A próxima lua é uma lua nova. A gente vai começar a alunação de Aquário. Espero você. Um beijo. Compartilha a playlist do início da meditação para quem você conhece e acha que nunca vai conseguir meditar. Coloca ela lá, deixa ela conhecer a playlist da meditação do Aprenda a Meditar, tá? Obrigada, gratidão.